Olá, estamos de volta com o nosso estudo. Vamos encerrar nossa série de conferências com esse último estudo. Lembrando você que depois desse estudo, nós vamos ter um pequeno espaço para perguntas e respostas. Nós esperamos que, se você tem alguma dúvida, algum questionamento com respeito ao que nós apresentamos até aqui, você escreve para nós aqui e nós vamos estar ao vivo respondendo essas perguntas para você, ok? Bom, vamos ver agora, com respeito a como surgiu o movimento de reforma, da posição do Espírito de Profecia, a posição de Ellen White, com respeito à participação na guerra. Bom, primeiramente, ela diz que a guerra é uma invenção demoníaca, é uma invenção do demônio, é coisa do capeta. E é coisa do diabo mesmo, porque na guerra, você sabe, quem já leu algum livro contando aventuras de guerra, que existe algum filme, sabe que ali se transgride todos os mandamentos de Deus. Então é um ambiente perfeito para você espinafrar os mandamentos de Deus. Certo? É o que a morte disse no livro Grande Conflito, página 589. Satanás deleita-se na guerra. O prazer dele é participar, ver as nações participando de guerra. Pois está a guerra, excita mais vis paixões da alma, arrastando então para a eternidade as suas vítimas engolfadas no vício e no sangue. É seu objetivo incitar as nações à guerra umas contra as outras, pois pode assim desviar o espírito do povo da obra de preparo para estar em pé no dia de Deus. Veja bem, em tempo de guerra, nós estamos esperando, né, a vinda de Cristo, novo céu e nova terra, mas em tempo de guerra, de conflito, em que a bomba está estourando no teu vizinho, pessoas estão morrendo, o que você vai se preocupar primeiro? Em salvar a sua pele e fugir. Então a preparação para a vinda de Cristo fica em segundo plano. Outra coisa, a pregação evangélica então nem se fala, né? Numa época dessa é muito difícil você falar em pregação e salvação de almas. E muitas pessoas inocentes, muitas pessoas jovens, muitas pessoas que ouviram tudo pela frente, são ceifadas pela guerra. É por isso que ela diz que o diabo se deleita na guerra. É uma posição muito clara. Nós não podemos apoiar a guerra, segundo Ellen White, porque é a coisa do demônio. Com respeito à responsabilidade, que algumas pessoas dizem assim, não, a posição de alguns líderes da Europa não afeta a igreja. O que ela diz? No Testemunho para Celeste, volume 1, página 334, ela diz o seguinte: se, porém, os pecados do povo são passados por alto, por aqueles que se acham em posições de responsabilidade, a liderança, lógico, o desagrado de Deus estará sobre eles. E seu povo, como um corpo, será responsável por esses pecados. Há uma transferência de responsabilidade agora. Enquanto o membro transgride, a culpa é dele. No momento que se torna um pecado um pecado aberto, que todo mundo fica sabendo, a igreja tem que tomar uma posição com respeito a isso. E se a igreja não toma posição, o que acontece? É uma transferência de culpa. Então, quando os irmãos se envolveram na guerra, a igreja tem que tomar essa posição. Não, você não pode ser membro da igreja adventista enquanto você participa da transição à lei de Deus aberta, tanto no sábado quanto no porte de armas, né? Então você não pode fazer isso. Quando a igreja diz assim, não, você continua membro, você pode ser fiel, ninguém é excluído, ela está transferindo esse pecado para o corpo da igreja. Então a responsabilidade é séria. Então a igreja tem um pecado registrado nos livros do céu, datado de 1914. Existe um pecado registrado lá. E sabe quais as consequências disso? É o que a irmã diz o seguinte: a igreja não receberá a chuva serôdia estando em um pecado. No Grande Conflito, na página 478, ela diz assim, ó, é somente à medida que se estabeleça a lei de Deus a sua posição exata perante o mundo, lógico que não, né? Dentro da igreja, que poderá haver avivamento da primitiva fé e piedade entre o seu povo professo. Em outras palavras, quando é que começa o movimento de reformatório do povo de Deus? Quando há a preparação para a chuva serôdia, quando começa essa obra, quando a igreja respeita, exalta, obedece os 10 mandamentos. Como eu falei, existe um pecado registrado no céu porque a igreja apoiou e condenou os fiéis e apoiou a participação na guerra. Enquanto a igreja não conversar esse pecado, ela não recebe a chuva serôdia. Ela pode fazer as campanhas que fizer, ela pode fazer o trabalho que for entre o povo, mas esse aqui é um empecilho para receber a chuva serôdia. O desrespeito à lei de Deus, ele não prepara o povo para receber a chuva serôdia. Nós podemos acrescentar ainda mais o pecado de Minneapolis, a rejeição da mensagem de justiça pela fé, a justiça de Cristo. Então nós temos duas marcas contra o povo adventista, 2 pecados estão registrados no livro do céu. Mas não há confissão nem em 88 e muito menos em 1914. Outra coisa, irmãos, também existe, claro, existe liberdade de escolha, você é livre para fazer o que você quiser da sua vida. Mas a igreja, ela tem um compromisso com o céu.
Esse compromisso envolve a obediência à lei de Deus. Ela diz o seguinte, irmão White, ó, não se deve dar liberdade de consciência para transgredir os 10 mandamentos, os mandamentos de Deus. Deus não deu liberdade aos homens para se afastarem de seus mandos. O Senhor declarou a Israel, não fareis cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos, mas guarde e ouve todas essas palavras que te ordeno. Deuteronômio 22, 8 e 28. Ao resolver sobre qualquer caminho a seguirmos em nossos atos, não devemos indagar se podemos ver que resultará o mal do mesmo, mas se está de acordo com a vontade de Deus. Patriarcas e Profetas, página 680. Então, Deus não deu autorização para a igreja transgredir os seus mandamentos. Existe liberdade de consciência, sim. Existe liberdade de escolha, mas a igreja tem um padrão. A igreja tem uma norma, que é a lei de Deus. E qualquer desvio desse padrão automaticamente exclui a pessoa do corpo da igreja. É natural que isso aconteça. Outra coisa que a Martin também diz é que a guerra é contrária aos princípios da fé adventista. Isso ela escreveu por causa da Guerra da Secessão, mas é um princípio universal, porque a Igreja Adventista ela se dividiu em 3 partidos também durante a Guerra da Secessão. Um grupo também apoiava a participação na guerra, porque a causa era justa, era pela libertação dos escravos. Outra dizia assim, não, vamos ajudar na parte de saúde, assistencial, enfermeiro padroeiro, né, de socorro às vítimas, atendimento às pessoas que estão sofrendo as consequências da guerra. E um terceiro grupo que se opôs. E durante 6 meses, na segunda parte de 1962, a igreja, 1863, a igreja fervilhou com respeito às discussões e toda semana saía uma carta ou um artigo na revista Retro defendendo uma posição. Tiago White abriu as páginas da revista para discutir essa questão até que a igreja tivesse uma luz maior. O que aconteceu em março de 1964, a White teve essa visão. E ela aí acabou, resolveu a discussão. Ela escreveu o seguinte: foi-me mostrado que o povo de Deus, que quer seu tesouro peculiar, não pode empenhar-se nessa guerra complicada, que é a guerra da secessão, porque isso é contrário a cada princípio da sua fé. No exército, aí ela agora faz um princípio geral. O exército não pode obedecer à verdade e, ao mesmo tempo, obedecer às ordens de seus superiores. Seria uma contínua violação da consciência. Mas, se as exigências dos governantes são tais que entram em conflito com as leis de Deus, a única questão a ser resolvida é: obedeceremos a Deus ou ao homem? Qual é a questão? Qual a posição que deve ser da igreja? Ser fiel à lei de Deus ou ser fiel ao governo humano? Nós temos que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas e quando as reivindicações da lei de Deus, ou a vontade de Deus é contrária às reivindicações de César, a quem devemos obedecer? Qual deve ser a nossa posição? E como igreja, o que nós temos que ensinar, pregar e viver? A imagem também continua. E aqui ela fala do pacto que a igreja fez, aquela mesma aliança que Deus fez com Israel no deserto, que nós encontramos descrita em Êxodo capítulo 19, quando Deus diz assim: vocês vão ser meu povo santo, minha nação escolhida, meu povo eleito, está no versículo 6. Aquele mesmo acordo Deus fez com a igreja adventista, quando deu à luz o sábado para esse povo pregar ao mundo. Mesmo acordo. E olha só o que a imagem diz quando foi feito esse acordo. Sua autoridade de Deus deve ser mantida distinta e clara perante o mundo. E não deverão ser reconhecidas leis algumas que entrem em conflito com as de Jeová. Se em desafios divinos disposições fosse permitido ao mundo influenciar nossas decisões ou nossas ações, estaria derrotado o desígnio divino, o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? Restaurar um povo, chamar um povo para defender a lei de Deus. Nós lemos Apocalipse 14, versículo 12, Apocalipse 12, versículo 17, nós lemos que nos últimos dias é um povo que guarda os mandamentos de Deus. Se esse povo não guarda os mandamentos de Deus, está quebrando ou rompendo a aliança que tem com esse Deus. Ou melhor, está frustrando os planos de Deus. E ela continua. Especioso que seja o pretexto, quer dizer, por qualquer razão. Se a igreja vacilar neste ponto, está contra ela escrito no livro do céu, a negação da mais sagrados encargos e traição ao reino de Cristo. É isso que está registrado no livro do céu. Em 1914, quando a igreja tomou uma posição nacionalista e defendeu a causa, a participação dos membros na guerra e excluiu aquele grupo que fez oposição a isso, ela traiu a confiança de Cristo, traiu o reino de Cristo. É o que a posição que Ellen White toma, uma posição bastante dura, né?
E agora eu gostaria de fazer um apelo a você. Você, às vezes, nasceu no movimento de reforma, é reformista de berço, e nunca viu uma exposição sobre a razão de existência da tua igreja, nunca viu um estudo desse tipo, e nunca tomou conhecimento, só ouviu falar assim, porque o professor da escola sabatina falou, porque o pregador, o pastor comentou em alguma ocasião, e às vezes você tem conflitos, tem problemas na igreja, como qualquer igreja, gente. Todas as igrejas têm problemas. Uma vez um membro chegou para o pastor e disse assim, pastor, eu vou procurar uma igreja perfeita. Eu não aguento mais os pecados da nossa igreja, os erros da nossa igreja, os problemas da nossa igreja. E o pastor disse assim, então você, quando se encontrar, não se filie a ela, porque você vai estragar ela. Porque ninguém é perfeito. Então, igreja perfeita não existe. Nós temos problemas sim, problemas de relacionamento. E você, às vezes, vê esses problemas, você desanima, você diz, você desiste. Mas quando você conhece um pouco mais da sua origem, quando você conhece um pouco mais da sua história, quando você vê a bonita história do grupo, da igreja que você pertence, você cobra mais ânimo, você tem outra visão, você tem outro amor. E nós amamos aquilo que conhecemos. É por isso que através dessa conferência nós procuramos contar um pouco dessa história, de uma forma assim, geral. Depois nós temos literatura para você oferecer para você, se você quiser, você pode escrever para nós podemos te providenciar a literatura para você aprofundar esse estudo. E para você conhecer um pouco, e você conhecendo um pouco dessa história, o que vai acontecer? Você vai amar. Porque nós amamos aquilo que conhecemos. E se você amar, você vai ter outra relação com este povo, outra relação com o povo de Deus, e você vai ter outro zelo, você vai ter uma nova experiência com o povo de Deus. Por isso eu faço um apelo a você, conheça um pouco da história do seu povo, não jogue no lixo. E quando eu releio a história do movimento de reforma, nós temos livros que contam, né, com detalhes os problemas as crises que a igreja enfrentou, todos os problemas. Eu vejo o legado que nós recebemos, a herança que nós recebemos desses nossos pioneiros, e nós somos herdeiros deles. E nós, às vezes, esquecemos disso e nos preocupamos, com todo respeito, eu sei que cada um tem seu gosto, mas às vezes a pessoa se preocupa assim, vou ficar só cantando na igreja, porque eu gosto de cantar e não faço mais nada pelo reino de Deus. O outro prefere ser só um membro de banco, porque está acostumado, né? O avô foi reformista, o pai é reformista, meus filhos são da reforma, por que eu não vou continuar aqui? Todos meus amigos, minha família daqui. E acaba se tornando um membro apático, um membro que não se envolve no reino de Deus. Mas quando você descobre a verdadeira história do seu povo, você vai ter uma nova relação com ele e vai ter um orgulho santo, se é possível dizer isso, de ser reformista. Você pode chegar e ligar a cabeça assim, não, eu faço parte de um povo que realmente escreveu a sua história com sangue. E eu gostaria de estar do lado, defender a fé deste povo, amar este povo, estar ao lado deste povo. E reconhecer que ele não é perfeito ainda, porque nós somos igreja militante, né? Quando entrarmos na glória, nós vamos ser igreja triunfante. Daí vai acabar todos os problemas, todas as diferenças, todos os problemas, para a glória de Deus. Mas enquanto estivermos aqui, vamos pregar este evangelho maravilhoso, vamos ser testemunhas dessa mensagem e vamos defender esta fé que uma vez por todas foi dada aos santos. É o grande desafio que eu faço, é o convite que eu faço a você, o apelo que eu faço a você. Abrace esta causa, tenha amor e tenha orgulho de ser reformista. Deus te abençoe nesta decisão. Amém?